Você sabia que existem vários filmes divertidos que falam sobre o cérebro? Você sabe o que são memórias? No filme A Família do Futuro, existe um menino chamado Lois. Ele é órfão e gosta de inventar coisas. Ele está cansado de receber tantas rejeições de possíveis famílias adotivas, e então resolve construir um scanner de memórias. O scanner pode mostrar a memória do dia em que a mãe biológica de Lois lhe deixou no orfanato, e assim ele pode encontrá-la, na esperança de que a mãe o queira de volta. Se o Lois acessar essa memória do dia em que foi deixado no orfanato, ele pode então identificar sua mãe. Mas o que seria esse scanner de memórias? Antes de falarmos sobre isso, você sabe o que é memória? Quando lembramos de alguma coisa, parece que um filme está gravado na nossa cabeça e podemos rever os detalhes. Memória é o armazenamento de informações e fatos através de experiências vividas ou ouvidas. Assim, com esse invento, o Lois pode ter acesso às memórias. E existem dois tipos de memória: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Quando aprendemos algo novo na escola, criamos uma nova memória. Essa memória é chamada de memória de curto prazo, uma memória temporária. Se essa memória não for usada de novo ou reforçada, como, por exemplo, fazer a lição de casa sobre aquela aula, essa memória é perdida. Para essa memória de curto prazo virar uma memória permanente, a chamada memória de longo prazo, usamos uma região do cérebro que é conhecida como hipocampo. Por isso, o objetivo de Lois, ao criar o scanner de memórias, é conseguir acessar o hipocampo para que se lembre do rosto de sua mãe. Afinal, a última vez em que ele estava com ela, ele ainda era um bebê. E assim, o garoto achava que o rosto da sua mãe estaria gravado na sua memória de longo prazo. Bem, agora que você já sabe o que são memórias e onde elas ficam, vamos falar um pouco sobre a relação delas com as emoções? Você se lembra de algum momento feliz? Ou de algum momento triste? No filme Divertidamente, a gente consegue ver como algumas lembranças são coloridas por um sentimento. A alegria, a raiva, o nojo, o medo e a tristeza. Todos são sentimentos capazes de gerar memórias. E assim também acontece na vida real, com a gente. As memórias são formadas e organizadas em nossa mente de acordo com a situação e com os sentimentos que estamos vivendo naquele momento. Legal, né? As memórias se conectam com as emoções para que possamos aprender a partir delas, para nos proteger, como na cena em que o medo protege a Riley de passar em cima do fio da tomada quando está brincando, e também para que possamos nos lembrar mais facilmente do que aconteceu. Além disso, as memórias podem ser consolidadas depois de um tempo, ou seja, você sempre vai se lembrar dessa memória, ou esquecida, quando ela perde a sua importância. Um exemplo disso é quando você não precisa mais decorar o número de telefone, já que tem anotado no celular. O filme mostra bem como essas memórias são consolidadas para serem lembradas delas, mas no filme também percebemos que as memórias que são esquecidas vão para o fosso do esquecimento e de lá se apagam completamente. Na vida real, não é bem assim que acontece. As memórias podem ser consolidadas novamente. E cada vez que você lembra de uma memória, ela é associada ao momento em que foi lembrada e é reforçada. Assim, existem vários tipos de memória que nos ajudam a armazenar diferentes tipos de informação. E toda vez que lembramos de algo, essa memória pode ser alterada e misturada com memórias mais recentes. Por isso que uma mesma história pode ser contada de várias formas diferentes. Se fôssemos mudar o filme, as memórias poderiam então voltar do fosso e ganhar novas cores e características quando fossem lembradas pela Riley. Por isso, podemos ver que todas as emoções e situações, felizes ou tristes, nos ajudam a construir memórias e aprender, o que nos faz crescer.
Uma coisa que a gente pode pensar é: nossa, mas ter raiva é tão chato. Sentir tristeza de algo é tão ruim. Prefiro sentir alegria. Mas não é bem assim. Cada emoção tem sua importância. Ter muita alegria pode fazer com que você perca a noção da realidade, achando que tudo tem que ser visto de forma positiva. Aí entra a tristeza para equilibrar, sabe? E fazer com que você pense melhor diante de uma situação. Assim, todos os sentimentos são importantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, não sentir medo pode levar a nos arriscarmos demais, sem pensar. E sentir raiva pode fazer com que a gente evite injustiças. No filme, tem uma cena que a raiva é acionada porque acha que é injusto a Riley ficar sem sobremesa só porque não comeu brócolis. E a raiva foi o jeito de expressar esse sentimento de injustiça. Só que todas as emoções em excesso fazem mal. Por isso, a gente sempre tem que tentar equilibrar elas, o que vai colaborar com a definição da nossa personalidade. Viu como suas memórias são importantes? Já pensou o que seria da gente sem memória? Existem pessoas que têm memórias de uma forma diferente. Às vezes não conseguem lembrar bem das coisas. Vocês se lembram da Dory? Aquele peixinho azul que viveu muitas aventuras em outro filme, O Procurando Nemo? Que ajudou o peixe palhaço a encontrar seu filho. Então, dessa vez, a Dory é a nossa personagem principal no Procurando Dory, onde ela nos conta de forma bem divertida e emocionante sua história dentro do oceano, à procura de seus pais, após uma série de flashbacks. Então, esse filme conta como a memória também é importante para os animais. Vemos que a Dory tinha uma falha em sua memória, que fazia ela repetir a mesma frase várias vezes. No filme, a Dory teve alguns flashbacks que direcionou ela a iniciar a procura pelos seus pais. Na neurociência, esse estado que ela passou é conhecido por amnésia anterógrada, ou seja, é quando a pessoa não consegue se lembrar de informações recentes e, por conta disso, ela não registra as memórias de maneira correta. Possivelmente, a Dory pode ter sofrido alguma lesão em seu cérebro quando ela nasceu. E no mundo da ciência, esse problema é conhecido por hipóxia neonatal, que é a falta de oxigênio no cérebro do bebê. Isso seria como um machucado no cérebro. No caso da Dory, acabou afetando uma área muito importante da memória. Como vimos, a Dory sofre de perda de memória recente, ou de curto prazo, que acaba afetando sua memória. No cérebro dos peixes, há dois locais responsáveis por guardar memórias: o córtex e o hipocampo. No córtex, são guardadas as lembranças mais antigas e importantes. Já no hipocampo, é armazenada a memória de trabalho, ela que nos ajuda a jogar o jogo da memória ou quebra-cabeça. Ou seja, atua nas memórias que foram adquiridas recentemente, contribuindo assim com a nossa aprendizagem, raciocínio e compreensão da linguagem. Durante o filme, algumas cenas mostram que a Dory tem lapsos de memória, isto é quando ela não se lembrava das coisas. Era uma coisa sobre o que mesmo, hein? A gente procurava uma coisa. Era sobre uma concha ou... Não. Sobre uma ostra? Não. Molusco? Não. Uma coisa, Não. eu acho... Não? Não é. Mas no filme, ela dá o seu jeitinho, através de jogos de palavras, para se lembrar do que ela iria fazer, falar, para dar continuidade com seu plano. E o mais bacana é que esse déficit em sua memória não a impediu de ir em luta para encontrar seus pais. Ela seguiu firme e forte com a ajuda de seus amigos do fundo do mar e da lembrança dos flashbacks até conseguir finalmente encontrar seus pais.